Muito bem, Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos começar esse estudo da palavra de Deus. Vamos, através desse vídeo, começar uma pequena introdução sobre a Bíblia e nós vamos começar pelos nomes da Bíblia. A Bíblia é uma palavra que vem do grego, que significa coleção de pequenos livros. Isso quer dizer, vários livrinhos que em conjunto formam a Bíblia. E nós vamos colocar aqui um slide para ficar melhor. Olha só. Então, são uma coleção de pequenos livros. Nós vamos estudar todos esses livros a partir de agora. E os primeiros 5 livros, Moisés escreveu, esses livros, são os primeiros livros chamados de a lei, Grande parte desses livros trazem as normas, as leis para o povo de Deus. Uma outra coisa que você pode entender na organização desses livros é que eles seguem mais ou menos uma cronologia do povo de Israel. Tá? Então, com Gênesis, o primeiro livro começa com o princípio da história, por isso que o Gênesis marca ali o início da criação, como Adão foi criado, como a humanidade surgiu das mãos de Deus, e aí veio o pecado, depois o dilúvio, depois a primeira família, as famílias que vieram dos filhos de Noé, povoando a terra, aí vem Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, esses 5 primeiros livros. O livro de Êxodo vem contando a história do povo de Israel, a sua saída do Egito, até o livro de Deuteronômio. Então, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Até Deuteronômio mostra ali a passagem do povo pelo deserto do Sinai. O povo sai do Sinai, é a hora de chegar na Terra Prometida. Aí nós temos essa segunda coleção de livros nessa prateleira, da Bíblia Sagrada. São justamente Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, vai até Esté. Os 3 livros, esses 3 livros, os primeiros, Josué, Juízes e Ruth, cobrem aquele período em que o povo de Israel está se assentando na terra de Canaã, se tornando uma nação, um país. São as conquistas de Josué. Livro de Juízes, o povo de Deus é governado, pelos juízes. Os governadores dos hebreus não se chamavam nesta época de prefeitos, nem de reis. Eles eram chamados de juízes. E aí você tem uma história particular de Ruth e Noemi, são personagens importantes também, E a história delas, então, estão em destaque, e acontece também nesse período. Tem o livro de 1 Samuel, aqui começa a monarquia de Israel, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas. Esses livros aí vão cobrir o período da monarquia de Israel. Desde o primeiro rei, que foi Saul, até a época em que os judeus são levados para o cativeiro. E essa monarquia é bem interessante, que ela não foi uniforme o tempo todo, porque houve uma briga de irmãos. O reino se dividiu. As tribos do norte e as tribos do sul. O norte foi chamado de Israel e tinha um rei próprio. O sul foi chamado de Judá e também tinha um rei próprio. O norte ficou com a capital Samaria, o sul ficou com a capital Jerusalém. Então houve uma conquista externa do norte e o norte foi destruída pela Síria.
O sul continuou, aí veio Nabucodonosor, destruiu Jerusalém, destrói o templo, e infelizmente nós temos aí o fim da monarquia de Israel. Então, neste período que marca o fim da monarquia de Israel, o povo fica 70 anos cativos na Babilônia. E aí vem os livros de Esdras, Neemias e Esté. Né? Na época dos persas, eles voltaram para reconstruir a cidade de Jerusalém, o templo e as muralhas da cidade. Então, esse período de Esdras, Neemias, Esté. Né? Esdras e Neemias contam justamente esse período de reconstrução de Jerusalém no templo em Jerusalém. O livro de Esté, uma personagem muito importante, porque a história dela se destacou quando ela lidera o povo judeu, de serem mortos na época dos persas. Então vem agora os profetas da Bíblia. Mas antes dos profetas, a Bíblia dá o intervalo para falar das canções, dos provérbios, da sabedoria do povo de Israel. Aí vem uma coleção chamada de sabedoria. São os poemas de Israel. Essa parte da coleção ela não segue aquela cronologia que estava vindo até aqui. E essa sabedoria é muito importante. No Oriente Médio, eles têm uma coisa forte com a ideia da sabedoria. Eles valorizam muito aquela questão do conselho que passa de pai para filho, o pai que orienta os filhos, o velho sábio que tem sabedoria de vida pelos anos que viveu. E que as pessoas, quando querem se aconselhar, procuram um ancião, aquele homem mais velho. Quanto mais a pessoa vivia, entendia-se que mais sabedoria e experiência de vida ela tinha para apresentar para o povo. Então vamos ver os livros de sabedoria. Você tem Jó, você tem Salmos, você tem Provérbios, você tem Eclesiastes, Cantares, e a maior parte desses livros é escrita pelo grande sábio Salomão. Mas, seguindo uma sequência cronológica da história do povo, finalmente você tem a divisão dos profetas, né, do Antigo Testamento, que também são divididos entre profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores não é porque eles eram de maior estatura ou mais importantes do que os outros, não. É porque são profetas que estão antes, durante ou depois do cativeiro da Babilônia. Os profetas maiores seriam eles, Isaías, Jeremias, né? Ezequiel, enfim. Depois você tem os profetas menores, que estão dentro do contexto do cativeiro. Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, né? Aí vem Jonas, o Miqueias, o Naum, né? Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí você encerrou o Primeiro Testamento. Aí vem o Segundo Testamento, né? De uma forma lógica também, vem o evento de Jesus. Então assim nós começamos o Segundo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos que contam a história de Jesus, seu ministério e os seus ensinos. Depois de Jesus, você tem o período de formação da igreja cristã. Aí entra um livro isolado que conta a história da igreja, especialmente com ênfase no ministério de Paulo, o livro Atos dos Apóstolos. Depois vem a outra parte do Segundo Testamento, que é grande parte composta de cartas ou chamadas epístolas, que eram escritas, né? E aquele que escreveu o maior número de cartas preservadas no Segundo Testamento foi o apóstolo Paulo. Paulo escreveu a maioria. São cartas aos Romanos, Coríntios, Gálatas, né, aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, né, o Timóteo, Tito, Filemon. Tem a carta dos Hebreus, não tem característica de ser uma carta, parece mais uma pregação que alguém fez,
Mas o fato mais importante é que é um texto inspirado e que está na Bíblia Sagrada. Aí depois de Hebreus, em outras cartas escritas, são de Tiago, que foi um dos primeiros líderes da igreja. Depois de Tiago, você tem aí o primeiro e segundo Pedro, 3 de João, mais um de Judas, que não é o Judas Iscariotes, é o Judas, irmão de Jesus, e depois encerra com o livro de Apocalipse, que traz revelações importantes sobre a trajetória profética do povo até a volta de Jesus. Então, agora deu para você ter um panorama completo do que seria a Bíblia Sagrada. Não é verdade? Então, nós vamos continuar os estudos e voltamos no próximo vídeo. Deus abençoe a todos.